Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que nada vai interromper o plano e o propósito de Deus na tua vida, e caia por terra todo o cansaço, todo o desânimo, tudo aquilo que vem para abater a tua alma, tudo aquilo que vem para trazer depressão, tristezas, angústias. Senhor Jesus, leva embora agora e traga sobre essa pessoa um novo ânimo. Sim, Pai, em nome de Jesus, renova as forças dela, renova, Senhor, a sua capacidade de fazer coisas novas, a sua capacidade de trabalhar com mais zelo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor revista ela com a unção fortalecedora, capacita ela, e que todo atrapalho no caminho dela, toda confusão, toda pessoa má, Senhor, que vem no caminho dela, atacando ela, difamando, mentindo, inventando, lançando pragas, está quebrado agora no nome de Jesus. Nós quebramos todo tipo de oração contrária, todo tipo de palavra maldita contra teu casamento, contra teus filhos, contra teu trabalho, contra o propósito de Deus na tua vida. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Também oramos por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curada, que o toque de Jesus venha sobre ti agora, ser tocado no nome de Jesus, ser tocada no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora por um milagre de Deus tocando a tua vida, desfazendo o laço, desfazendo as amarras, quebrando as correntes, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe essa vida. Libera do teu poder sobre a vida dele, libera do teu poder sobre a vida dela. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, e pedimos também, traga a união dentro dessa casa, que as brigas desapareçam, que as tristezas, as angústias, as aflições dentro dessa casa cessem completamente. Eu oro também por tudo aquilo que está travado na vida dessa pessoa, todo negócio que está travado, tudo aquilo que está sendo impedido no mundo espiritual, nós quebramos no poderoso nome de Jesus e profetizamos. Novembro de 2026 será um mês onde veremos o favor do Senhor, veremos a grandeza e a glória do nosso Deus manifesta na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Teremos uma coleção de vitórias, uma coleção de conquistas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Oramos também para que até novembro de 2026 possamos realizar muitos sonhos e projetos para a honra e glória do nome de Jesus. Pedimos, Pai, a tua bênção. Declaramos que somos totalmente dependentes de ti. Sim, Pai, somos dependentes de ti. Totalmente nos entregamos a Ti. Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha casa, eu entrego a Ti a minha vida, entrego a Ti o meu futuro, tudo nas Tuas mãos, e peço a Tua proteção, peço a Tua bênção, que a Tua mão esteja sobre nós. Precisamos da Tua presença. Doce e amado Espírito Santo, nos orienta, nos guia, dirija nossos passos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Escreve aqui nos comentários, novembro será um mês de muitas bênçãos em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus? Então te prepara. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito orando por 12 meses. Amanhã vamos estar orando pelo mês de dezembro, o último mês do nosso propósito. E eu quero convidar você para depois de amanhã, no dia 20, nós vamos começar um propósito que vai do dia 20 até o dia 31. Vão ser 11 dias. Esse propósito eu sempre faço ele em dezembro. Qual que é o propósito? Aquilo que levaria anos acontecerá em dias. É uma oração profetizando uma aceleração sobre a tua vida. Orando, sabe, por um destravar, orando por um romper em coisas que estão travadas.
em coisas que está demorando muito para acontecer. Todo mês de dezembro eu tenho esse propósito. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Em nome de Jesus, é uma oração profética. Talvez você tenha coisa na sua vida, talvez uma resposta, talvez algo que você está construindo ou realizando. Sabe que isso, as previsões para isso é que é para daqui a alguns anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, bem, nós vamos orar por aceleração. Tem muita gente que me acompanha aqui, que fez o ano passado esse propósito e tem testemunho para contar. Tem testemunho para contar. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias, certo? Então eu vou começar esse propósito no dia 20. No dia 20 eu vou ir até o dia 31, todo mês de dezembro eu faço esse propósito. Vai ser um propósito extraordinário e eu convido você a estar com a gente em nome de Jesus. Amém? Já convida outras pessoas aí para participarem. Amém? Quero pedir também a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração e compartilha com pelo menos 10 pessoas. Manda aí. Alguns têm uma setinha, outros têm um pontinho em cima, outros é o botão compartilhar. Então compartilha com pelo menos 10 pessoas essa oração. Abençoe alguém. Amém? Quando você semeia uma oração na vida de alguém, você está sendo abençoado, você está semeando na vida de outras pessoas. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você da Jucicleia Barbosa. Olha só, ela escreveu assim: há cerca de 2 meses, numa quarta, eu ouvi a oração da manhã enquanto me arrumava para o trabalho. Eu estava em crise de fibromialgia, com muita dor nas costas até a cervical. Essa dor aqui da fibromialgia é terrível. Naquele momento o Senhor orou por cura de fibromialgia e eu me ajoelhei, tomei posse da palavra e pedi que o Senhor me livrasse daquela dor que às vezes até me impedia de trabalhar. Eu fui trabalhar e durante o dia eu percebi que não sentia mais nada e desde então a dor não voltou. Fui curada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Amém? Jesus cura. Não é o homem, é Jesus que cura. Coloque a sua fé em Jesus. Hoje eu quero mostrar para você de que você não é uma pessoa comum. Eu vou mostrar para você de que Deus tem um plano muito especial com a tua vida. Você não estaria aqui nessa oração se você fosse, sabe, uma pessoa que Deus não tem um grande plano. Deus te trouxe aqui e te trouxe aqui para falar contigo. Te trouxe aqui não só para te abençoar, mas para que você conheça o que Ele tem reservado para a tua vida. E Deus sempre nos surpreende. Nós temos uma visão da vida, nós temos, sabe, uma perspectiva do que vai acontecer e daquilo que vamos nos tornar ou daquilo que pode acontecer. E muitas vezes a nossa percepção ela é muito pequena, ela é mínima. Mas se nós, com a ajuda de Deus, começarmos a olhar para o plano perfeito, para o propósito dele, nós vamos ver que o plano é maior. Jeremias capítulo 29, verso 11, a Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos mais altos para nós. Os planos dele são maiores do que os nossos. Então, se Deus tem esse plano maior para mim, maior para você, por que a gente está pensando pequeno? Por que a gente está acreditando pouco? Olha só, eu estava lendo aqui esse texto, o texto de Jeremias 29, 11, e o que me chama a atenção aqui nesse texto, eu vou abrir aqui para você, olha o que está escrito. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus já pensou algo a meu e a teu respeito. E diz aqui, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem só pensamentos bons. Deus não quer trazer dano para a nossa vida, Deus não quer trazer desastre, Ele não quer que a sua vida seja uma vida de azar, uma vida só de problema, uma vida só de luta. É que nós precisamos nos alinhar com o que Deus tem para nós. Quando nos alinharmos com aquilo que Deus tem para nós, então iremos romper, iremos vencer. E existem alguns sinais muito claros de que Deus te chamou para uma vida extraordinária, não uma vida comum, uma vida extraordinária. E o primeiro sinal é, você sempre se sentiu meio desencaixado. Enquanto todo mundo parece confortável com a rotina, com o previsível, com o básico, você olha
para tudo isso e pensa, não pode ser só isso. Porque Deus colocou alguns pensamentos dentro de você. Deus colocou alguns desejos dentro de você. Algumas pessoas acabam interpretando mal esse desejo e acabam descambando para uma vida de corrida por dinheiro, por conquistas materiais, por aventuras, por satisfações. Mas esse desejo que está aí não é para isso. Esse desejo que está aí dentro de você é para que você comece a cavar fundo em busca do propósito que Deus tem para a tua vida. Quando o Senhor encontrou com Jeremias, o Senhor disse para ele que tinha separado ele desde o ventre para ele ser um profeta das nações. Mas ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar direito. E o Senhor disse, não diga que você é uma criança. E o Senhor disse, aonde eu te enviar, tu irás. Eu creio que não é porque você está vencendo na vida que você está no propósito de Deus. Eu creio que se haver esse sentimento dentro de nós, é porque Deus tem coisas ainda maiores e nós devemos buscar isso. Buscar, sabe, o porquê que nos sentimos desencaixados com algo. Alguma coisa, às vezes, está fora do propósito de Deus na nossa vida. Não é soberba, é na verdade sede de sentido que todos nós temos. Então não é, sabe, às vezes as pessoas pensam, não é aspiração para ser grande, não é aspiração para ser grande, é algo que Deus colocou aí, certo? É algo que Deus colocou, faz sentido para muita gente que tem esse chamado de Deus. O segundo, o seu espírito rejeita o conformismo. Você até tenta se adaptar, seguir o ritmo, sorrir com todo mundo, mas dentro de você tem algo lá que está protestando, está notificando você, dizendo, não é essa a vida que eu tenho para ti. Não é essa a vida. Talvez você esteja no meio de amigos, na balada, ou você esteja, sabe, envolvido com muitas coisas e você acha assim que isso já é o suficiente, mas lá dentro de você tem algo que protesta. Tem algo lá dizendo, tem mais. Eu te criei para algo maior, muito maior do que isso aí que você está vivendo. Eu tenho coisas melhores para você. Aí a gente pensa assim, será que tem algo melhor do que isso? Sempre tem. Sempre tem. O que Deus tem para nós é melhor do que tudo que a gente pode conseguir na vida. O que Deus tem para nós é melhor do que, sabe, nossos planos mais, eu posso dizer, mais grandes, os nossos planos mais elevados. Deus ainda tem planos maiores com a nossa vida. Terceiro sinal, Deus já te livrou de coisas que poderiam ter te destruído. Tem coisas que você passou que foi assim, sabe, por bem pouquinho, que você está aqui hoje. Deus te guardou de acidentes, Deus te livrou de situações que você achava que era impossível você sair. É Deus mostrando que tem um plano na tua vida, é Deus mostrando que tem coisas maiores para você. E sabe, não é o tipo de coisa que a gente diz, eu gostei dessa informação, mas eu quero seguir com a minha vida. Você não pode ignorar isso, você não pode virar as costas para isso. Deus te marcou, Deus te escolheu, Deus tem um propósito para a tua vida. Se você parar para olhar para trás, com sinceridade, você vai perceber que já era para você ter caído. Você vai perceber que já era para algumas coisas terem dado tão mal na tua vida, aonde você, sabe, iria perder até mesmo aquilo que conquistou. Mas Deus foi tão bom que te guardou. E daí você diz, puxa, Deus ouviu as minhas orações e me deu livramento. Não só te deu livramento, como Ele também está mostrando que tem planos maiores para a tua vida. Você está equivocado. Você está equivocado. Ao pensar, sabe que Deus não tem coisas maiores para ti. Deus tem coisas muito maiores para ti. A quarta coisa, você sente um vazio mesmo quando tem tudo para estar bem. Por fora, a vida até parece estar no eixo, mas tem conquistas, amigos, você tem sonhos realizados, mas por dentro uma pergunta, está me faltando algo? Tem alguma coisa que está me faltando? Eu não sei o que é. Bem, eu sei o que é. Você conhecer o caminho do propósito. Porque nós idealizamos a nossa vida
e queremos viver certas coisas que muitas vezes não é o que Deus tem para nós. Eu sei que a vontade de muitos de vocês, sabe, é ganhar dinheiro e se aposentar e ali viver uma vida, sabe, tranquila. Esse é o sonho da maioria das pessoas. Ganhar algum dinheiro, se aposentar e viver tranquilo. Mas esse pode não ser o propósito de Deus para a tua vida. Esse pode ser o propósito de Deus na vida de outras pessoas, mas não na sua vida. E eu sei de uma coisa, Deus muitas vezes bagunça a nossa agenda por causa do propósito. Deus bagunça a nossa agenda por causa do propósito. Uma coisa que eu estou sempre refletindo, sabe, é que eu tenho um Senhor sobre a minha vida. E que mesmo que eu queira me mandar, mesmo que eu queira, sabe, viver uma vida mais tranquila, eu não consigo. Porque Ele está sempre me puxando, muitas vezes, até para o olho do furacão. E não é uma coisa sempre agradável você estar no olho do furacão, mas eu já vi Deus muitas vezes, sabe, me tirar da calmaria e me colocar para dentro de um problema. E eu acredito que Deus faz essas coisas com a gente para que a gente cumpra um propósito dele ali, naquele lugar ou com aquelas pessoas. A quinta coisa, Deus já te deu alguns vislumbres do seu futuro. Ou seja, você nem sabe explicar, mas você já recebeu profecias, você já recebeu sonhos proféticos. Você tem dentro de você uma palavra, sabe, que diz que você vai fazer ainda uma coisa muito importante, muito maior do que aquilo que você está fazendo. Então eu creio que Deus, Ele realiza propósitos. Deus, Ele cumpre destinos na nossa vida e Ele tem algo grande para você. Mesmo quando tudo parece ao contrário, lá no fundo você sabe que Deus te separou para algo maior, que Deus tem um grande chamado para a tua vida, Deus tem um grande chamado para a tua casa. Eu gosto muito da história de alguns homens que tiveram uma experiência com Deus e aquilo ali mudou completamente a vida deles. Eu li muitos livros do Smith Wigglesworth e Smith Wigglesworth, ele era um encanador. Ele era um homem muito difícil e muitas vezes perseguia a mulher dele pelo fato da mulher dele ir para a igreja. E quando, sabe, Deus tocou na vida desse homem, ele se transformou em um pregador do Evangelho, ele viajou por muitos países, ele viveu milagres extraordinários na vida dele. E quando você vê a história dele, ele não sabia ler. A mulher dele ensinou ele a ler. A mulher dele ensinou ele a ler e ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Né? E quando ele começou a ler a Bíblia, ali ele teve experiências muito profundas com Deus. Então eu acredito, sabe, que muitas vezes a pessoa está perseguindo algo, ela está correndo, ela não gosta de uma coisa porque ali é o chamado dela. Sabe, tem muita gente que não gosta muitas vezes que a gente fale de Jesus, mas às vezes já parou para pensar que às vezes o fato de você não gostar que alguém fale de Jesus, ou que alguém esteja ali orando pela tua casa, pela tua família, é que Deus está te chamando para esse propósito? Exatamente aquilo que você não gosta, Deus está te chamando para isso? Isso pode acontecer, certo? Isso pode acontecer. Então guarda essa palavra no teu coração. Talvez você, sabe, odeie algumas coisas relacionadas ao Evangelho. Talvez você não goste muito de mim também, mas talvez o fato de você não gostar, talvez próximo aí de alguém que está me escutando, talvez é Deus dizendo para você, eu tenho um chamado para a tua vida, eu tenho um chamado para a tua vida. O que você não gosta, na verdade, é Deus te chamando. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu quero agora declarar o Salmo 91, eu quero também lhe convidar, nesse domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos ter um culto em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Igreja que eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja e com muita alegria. E eu quero convidar você a estar junto com a gente. Nesse domingo, nós vamos estar ministrando uma palavra profética e um ambiente divino tem sido liberado nas nossas reuniões. Pessoas têm tido experiências antes de começar o culto, sabe? Algumas pessoas já relataram isso para mim. Começou
meu primeiro culto e uma pessoa teve uma experiência, depois no segundo outra teve e assim por diante, e pessoas andam tendo experiências com Deus antes de começar o culto. Então eu creio em algo que Deus está começando a fazer, certo? Não é algo, sabe, que tem uma interferência, não existe uma manipulação de cenário, de ambiente, nada, é tudo simples assim, mas você vai ver muita graça de Deus. Por isso eu convido você, domingo agora, às 9h30 da manhã, nós vamos ter esse culto profético, profetizando o novo de Deus. Amém? Vem receber uma palavra. Eu quero orar também pelos doentes. Nesse domingo eu vou orar por quem está doente, fisicamente ou emocionalmente. Vai ser uma grande bênção. Amém? Enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode fazer isso. E você que entrou agora na oração, amanhã nós vamos encerrar esse propósito, certo? E no sábado pela manhã, eu vou começar um novo propósito. Todo mês de dezembro eu faço esse propósito. O que levaria anos acontecerá em dias. É uma palavra profética, é uma oração nesse sentido, certo? E tem muitas pessoas aqui que já participaram desse propósito e sabem que foi uma bênção na vida delas. Por isso eu vou começar sábado esse propósito. O que levaria anos vai acontecer em dias, em nome de Jesus Cristo. Se você tem coisas trancadas, coisas que a previsão é para muitos anos, vem participar desse propósito junto com a gente, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos profetizar também sobre novembro de 2026. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Pai, porque o Senhor tem separado essa pessoa para um projeto maior. O Senhor tem grandes planos na vida dela. Ainda que ela ache, Pai, que ela estava perdida, ainda que ela ache que a vida dela não tinha sentido, eu vim aqui para declarar, Senhor, que na verdade esse não faz sentido, é um chamado que ela tem. É algo que ela precisa descobrir. E a minha oração, Espírito Santo, é para que o Senhor ative chamados agora, que pessoas possam se render a Jesus Cristo e possam dizer: Jesus, me conduza a conhecer o propósito que Tu tens reservado para a minha vida. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, entregue sua vida a Jesus Cristo agora. Coloque sua vida nas mãos dele e diga: Jesus, me conduza ao meu propósito, ao meu destino, a tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E Ele fará, Ele te conduzirá. Em nome de Jesus, Jesus, toque-os agora. Toque-os com o teu poder. Cada pessoa que está ouvindo essa oração seja tocada pelo poder do Senhor Jesus. Essa pessoa que se sente, Pai, culpada. Essa pessoa que se sente mal, talvez pela vida que leva, ou por aquilo que tem feito, ou por tão distante que tem andado de Deus. Senhor, que nesse momento ela receba o perdão dos seus pecados. Ela se arrependa, sabendo que Jesus Cristo tem o poder de perdoar pecados. Jesus Cristo tem o poder. Pessoa que está sofrendo perturbações à noite, da pessoa que anda com insônia, da pessoa que anda preocupada, nervosa, ansiosa, no nome de Jesus Cristo, que a presença de Deus toque essa pessoa agora. Leva embora, Pai, toda a preocupação, toda a carga espiritual pesada, toda a opressão que essa pessoa sente. Leva embora, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida dela. Eu abençoo a sua casa. E que dentro da sua casa se cumpra a tua palavra.
que diz nos Salmos: deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Meu Deus, Tu és o sustentador dessa casa, Tu és o sustentador dessa família. Livra eles do mal, livra eles do medo, livra eles, Pai, daquilo que oprime, daquilo que angustia, daquilo que agita, e que a calmaria do Espírito Santo, a tranquilidade que vem do alto, entre nessa casa, entre nos quartos, que este lugar seja visitado pela presença de Deus. Senhor Jesus, toque-os com Teu poder, toque-os com a Tua graça, toque-os, Pai. E eu oro também em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Meu Deus, toque-o com o Teu poder, toque nessa vida, Pai, com o Teu poder, toque com a Tua graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. É uma alegria estar aqui junto com você hoje, nessa noite. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Estamos profetizando já sobre 2026. Eu tenho falado que oração é preparação. Estamos preparando o nosso caminho, estamos preparando o nosso futuro com oração. Eu creio no poder da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não deixa nada tirar você da oração. Não deixe nada concorrer com a oração. A oração tem que ser um tempo sagrado, um tempo de busca, um tempo de entrega, um tempo de fortalecimento. Muitas vezes estamos esgotados da vida. Muitas vezes nos encontramos sem força. Talvez hoje o dia para você foi um dia de desafios, um dia de superação, um dia que você lidou com muita coisa. E quando você chega aqui nessa oração, você recebe a força que você precisa, a força que vem de Deus. Você precisa da força que vem de Deus. Por isso, cada pessoa que está entrando aqui nessa oração neste momento, quero pedir, compartilha. Compartilha, você que tem filhos que são empreendedores, você que o seu marido é empreendedor, você que trabalhou hoje muito, certo? E que você tem amigos que trabalham com você, compartilha essa oração com eles, manda aí nos grupos, manda para a família. Tenho certeza que Deus vai te usar hoje como um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e antes disso quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu recebi hoje uma palavra de um casal que eles têm sido muito abençoados, eles, a sua empresa, seus negócios, e como as orações estão entrando na vida deles, como a oração faz parte da rotina deles e como Deus os tem abençoado. Assim, Deus tem feito na vida de muitas e muitas pessoas. Eu acredito que quando você cria o hábito de começar o seu dia com Deus ou encerrar o seu dia com Deus, muitas coisas estão entrando na tua vida, porque é isso que acontece quando você ora. Coisas de Deus começam a entrar na sua vida, certo? Todo dia nós gastamos tempo, energia, dinheiro, nós gastamos muita coisa, mas quando entramos na presença de Deus, nós somos restabelecidos, revigorados, recebemos um fortalecimento. Por isso, mantenha-se em oração e você vai ver o que Deus vai fazer aí na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra e essa palavra que o Senhor me deu é atitudes que aceleram o cumprimento do propósito. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 18, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Tem que querer e tem que ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes. A Bíblia sempre falou de atitudes. Lá em Josué capítulo 1, verso 8, diz ser forte e corajoso. É uma atitude, ser forte, ser corajoso. Atitudes são faladas na palavra de Deus porque a fé sem obras é morta. Não basta você dizer, eu tenho fé que a promessa vai se cumprir, eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Só isso não basta. Você tem que ter atitudes. A atitude vai acelerar o propósito. E existe pelo menos 5 atitudes que aceleram o propósito. A primeira delas é obediência imediata. Deus falou, vamos lá.
Deus não te dá instruções para você analisar. Ele te dá para você seguir. Não espere para entender algumas coisas. Obedeça. Deus falou, está em conformidade com a palavra dele, sinto paz no meu espírito. Então, vamos lá. Vamos arremangar as mangas e vamos fazer o que Deus disse. A fé nem sempre vai ser lógica, mas a fé sempre vai conduzir você a uma coisa boa, nunca uma coisa má, sempre uma coisa boa. E uma coisa que eu tenho aprendido sobre a fé é que a fé nos desafia. A fé vai me desafiar. Então, primeiro eu obedeço o que Deus colocou no meu coração. Se Ele me mandou ir a um determinado lugar, eu irei. Se Ele me mandou abrir uma empresa, eu vou abrir. Se Ele me mandar investir em determinada coisa, amém, Senhor. Mas certifique-se de que você está ouvindo a voz de Deus. Porque tem muitas vozes aqui nesse mundo e nem todas as vozes são vozes de Deus. Se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tem coisas que Deus nos dirige e que nem entendemos por que Ele está nos levando por aquele caminho. Mas se Ele está nos levando por aquele caminho é que Ele quer nos abençoar. A segunda atitude, zelo pelo pequeno. Se você não cuida do pouco, como Deus vai te confiar o muito? Se nem o pouco você administra, nem o pouco você cuida, como que você quer cuidar, sabe, das coisas grandes de Deus? Se Ele te deu algo pequeno, começa com algo pequeno. Eu estava falando hoje pela manhã com outro empreendedor e ele me dizendo que a esposa dele começou a fazer lives e ela começou a gravar alguns vídeos e ele me disse assim, olha, inspirado em você, ela está começando. Eu disse, ótimo, você já fez o principal, que é começar, porque algumas pessoas nem começam, certo? E se você não crer no pouco que Deus coloca nas tuas mãos, como que Deus vai te colocar muito, certo? Eu comecei o meu canal e comecei, sabe, acreditando numa promessa de Deus. Eu fui fiel ao que Deus falou e Deus me honrou. Eu fui fiel quando cheguei a 100 mil inscritos, eu fui fiel quando cheguei a 500 mil de inscritos, a 1 milhão de inscritos e assim por diante. Deixa eu dizer algo para você aqui, seja fiel no pouco. Quando Deus me deu a instrução de escrever livros, sabe, eu não tinha uma editora por trás, não tinha ninguém que comprou a minha ideia, mas eu fui atrás, sabe, de uma gráfica. Eu escrevi meu primeiro livro, saiu uma pequena tiragem daquele livro, acho que era 500 livros, tinha muitos erros de português, mas começamos. Depois veio o segundo, depois veio o terceiro e depois veio o quarto. Você tem que ser fiel naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Pode ser algo pequeno, mas comece com aquilo que é pequeno e Deus vai honrar. O que Deus colocou nas tuas mãos é precioso. Talvez você tenha uma barbearia e você pense assim, puxa, minha barbearia é tão pequena, mas seja fiel, cuide dessa barbearia, faça o melhor layout, atenda bem os seus clientes, honre a Deus com o pouco que você tem. E se nós aprendermos a ser fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Davi foi rei porque soube pastorear ovelhas. Como que você trata o que Deus coloca nas tuas mãos? Será que você está tratando bem o que Deus está colocando? Você é o tipo de pessoa que só murmura? Você é o tipo de pessoa que reclama muito? Comece com o pouco. Começa com um colaborador, depois vai para 2 colaboradores. Se você for fiel naquele pouco que Deus está colocando nas tuas mãos, daqui a pouco você pode ter um negócio aí de 100, de 200, de 300 colaboradores ou até mais. Terceira atitude para você acelerar o propósito de Deus na tua vida.
Tem uma disposição para aprender? Enquanto tem uns que estão correndo do aprendizado, aqueles que estão aprendendo estão crescendo. Quem se coloca na posição de aprendiz está crescendo. O orgulho impede, mas a humildade acelera. Tem gente que já acha que sabe tudo. A humildade, ela mantém o teu coração humilde. Humilde para receber, humilde para aprender, humilde para, estar até mesmo sendo pastoreado ou sendo mentoreado por alguém. Quem não está disposto a aprender, estagna. A pessoa que não está com o coração já disposto a ouvir, a aprender, a caminhar com você, essa pessoa, ela estagna. Se nós queremos crescer, se nós queremos avançar, nós temos e precisamos, preste atenção, temos e precisamos aprender. Seu crescimento determina também o nível de influência que você vai ter. Mas se você não está aprendendo, como é que você vai crescer? Então mantenha um coração de aprendiz. Quarta coisa, postura de gratidão diária. Você quer acelerar o teu propósito? Seja grato a Deus. Senhor, obrigado porque Tu é fiel. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Até aqui o Senhor tem cuidado da minha casa. O Senhor é o meu sustentador. O Senhor é a minha fortaleza. Não desanime, não murmure. Não diga coisas negativas. Se o dia não foi legal para você, diga amanhã será bom, porque Deus está na minha vida, o Senhor está no controle de todas as coisas. Talvez você tenha passado um dia se incomodando com pessoas. Você tenha passado um dia, tendo que ouvir até alguns gritos. Você passou o dia hoje sendo mal interpretado, ou pessoas julgando você, ou gente te criticando. Ei, aprenda a ter uma postura de gratidão. Uma postura de gratidão, Senhor, eu sou grato. Apesar de tudo isso que está acontecendo comigo, eu sou grato. Eu sou grato porque o Senhor me dá saúde. Eu sou grato porque o Senhor é a rocha do meu sustento, é a rocha da minha salvação. Seja uma pessoa grata. Escreve aqui nos comentários, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me sustentando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas, no nome de Jesus Cristo. E a quinta coisa, constância no secreto, oração e palavra. Você não pode desejar viver um propósito sobrenatural tendo uma vida de oração superficial. Quer viver o que Deus tem para a tua vida? Então tenha uma vida no secreto, uma vida de oração, uma vida na palavra. Você tem que se alimentar espiritualmente. A palavra de Deus nos alimenta. A oração, ela nos fortalece, ela nos capacita. A oração, ela vai trazer a estrutura necessária para Deus liberar os seus anjos para trabalhar em nosso favor. Por isso, mantenha-se em oração. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você medita na palavra, você se alimenta, você se fortalece, você fica de pé. Aí você diz assim, você está dizendo que uma leitura da Bíblia, vai me ajudar? Não só vai te ajudar, vai te alimentar espiritualmente. Você é espírito, alma e corpo. Você alimenta teu corpo com nutrientes, com vitaminas, com arroz, feijão, carne, certo? O seu espírito você alimenta com oração, o seu espírito você alimenta com palavra de Deus, o seu espírito você alimenta na presença de Deus. É assim que você se mantém forte. Eu encerro essa palavra dizendo para você que a atitude, ela vai acelerar o teu propósito. Se você tiver essas atitudes e mantiver o hábito dessas atitudes na sua vida, você vai ver o seu propósito rompendo e avançando. Não tem como essa receita dar errado, porque é a receita que a palavra de Deus nos mostra. Eu entrego essa palavra para você, entrego essa direção para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. E quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho também alguns anúncios aqui para você. Esse aqui são os meus livros.
Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Você pode adquirir esse livro no meu site www.vinicius7.com.br. Temos também nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. São devocionais para você ler todo santo dia. Aqui embaixo você escreve a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração que eu faço. Aqui as direções para o teu dia, certo? Tenho certeza que você vai ser muito edificado e você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E você que gostaria de ser meu aluno na Academia Quino Global, que quer andar mais perto de nós, que quer manter o teu coração como o coração de um aprendiz, vem ser meu aluno na Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, certo? Hoje, você que é de Santa Maria região, eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos ter o culto da família. E no final do culto eu quero fazer uma oração especial pelas famílias. Se você quiser estar conosco, anota o endereço aí. Rua Carlos Ur, número 935. O culto começa às 20 horas e vai ser uma grande bênção. Hoje nós vamos orar pela família. É o que Deus colocou no nosso coração. Apresentar nossa família diante de Deus. E domingo agora, eu estarei ministrando às 9h30 da manhã na Rua Carlos Ur, número 935, mas serão 3 domingos proféticos, profetizando o novo de Deus. 3 domingos profetizando o novo de Deus. O que isso significa? Significa que nós vamos liberar palavras e orações para que o novo de Deus comece na sua vida. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Sobre profetizar o novo, crer que Deus abrirá novas portas, Deus trará conexões para a nossa vida. E eu convido você a estar junto conosco. Serão 3 domingos proféticos, às 9h30 da manhã. Você é nosso convidado, ok? Vamos declarar o Salmo 91? Escreve aqui nos comentários, abril será uma bênção. Abril de 2026 será uma bênção. Nós estamos lançando orações, amém? Para o nosso futuro. As orações preparam o nosso futuro. Então, profetize aí, profetize que abril de 2026 será uma bênção em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me apresentar você diante de Deus, diante do Senhor, os teus desafios, os problemas que você não conseguiu resolver. De repente você tem coisas pendentes que você quer resolver ainda esse ano. Coloca aqui nos comentários agora teu pedido de oração. Nós vamos levantar um grande clamor no nome de Jesus Cristo. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou mais do que pensamos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração. Eu apresento diante de Ti, Senhor, todos os pedidos de oração, todos os desafios deles, tudo aquilo, Senhor, que está pendente, tudo aquilo que eles estão orando para que o Senhor intervenha, para que o Senhor resolva. Apresento diante de Ti a família deles, apresento os filhos, apresento o casamento deles e peço o Teu milagre, peço a Tua intervenção. Meu Deus, desfaz agora todo o laço do inimigo contra a vida dessa pessoa. Todo espírito de inveja, de perseguição, de fofoca, de mentira, de invenção.
de malfazejo, de oração contrária a essa pessoa. Senhor, cobre-a com o teu precioso sangue agora e torne sem efeito toda obra do acusador, toda obra de mentira, toda obra de contrariedade na vida dela. Tudo aquilo que foi lançado contra ela no caminho dela, ou no trabalho dela para prejudicá-la, ou para enfermá-la, ou para confundi-la. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos isso sem efeito, no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oramos agora consagrando e abençoando o mês de abril de 2026. Estamos liberando uma palavra profética sobre abril e declaramos abril será um mês onde o Senhor nos guiará a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Um mês onde a providência do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor nos envolve a nós e envolve a nossa casa, envolve a nossa família. Senhor, nossa casa estará debaixo da bênção do Senhor, debaixo do favor do Senhor. Oramos e declaramos: abril de 2026 terá portas abertas. Abril de 2026 haverá romper, haverá avanço, haverá crescimento, haverá coisas novas, coisas criativas do Senhor, em o nome de Jesus. Surgirão na nossa vida, o Senhor nos dará inspiração de coisas novas, de novas oportunidades, de mais negócios, de mais fontes, em nome de Jesus. Meu Deus, fortaleça essa casa. Fortaleça esse lugar. Senhor, cada pai, cada mãe que está orando pelos seus filhos agora, Senhor, livra do mal, livra dos perigos aqui deste mundo. Proteja, Pai, a vida dos filhos, no nome de Jesus. E nós oramos também, Senhor, para que o Senhor guie os nossos passos, dirija a nossa vida, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, que a presença do Senhor enche, que seja uma semana onde o Senhor nos conecte as pessoas certas aos lugares certos, para que seja uma semana também de reparo de forças, de reparo de ânimo. Eu oro, Senhor, para que toda pessoa que está orando junto comigo agora receba a unção fortalecedora. Meu Pai, eu faço uma oração especial nesse momento, por todo aquele que está cansado, desanimado e afadigado, para que o Senhor renove as suas forças. Oro por todos os intercessores que caminham comigo aqui, por todos. E que talvez alguns, Pai, estejam enfrentando grandes lutas e grandes desafios. Eu oro para que a unção fortalecedora venha sobre eles. Também te peço, Pai, abra seus ouvidos espirituais e a sua visão espiritual para que eles possam ter experiências com Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu peço, toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. Todo intercessor, agora, que acompanhe as orações aqui, que é um intercessor, que é uma intercessora, que receba a graça do Senhor, que receba o fortalecimento do alto. E eu oro agora, me coloco agora em luta espiritual em favor de cada intercessor que está aqui, todo intercessor que está sendo atacado espiritualmente. Nós quebramos agora todo tipo de ofensiva das trevas e declaramos o que está escrito em Lucas 10:19, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Repreendemos todo ataque de ofensa, repreendemos tudo aquilo que vem para oprimir, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para entristecer, tudo aquilo que vem para confundir. Meu Deus, guarda os intercessores. Eu oro para que o Senhor guarde os intercessores. Senhor, há centenas de intercessores que acompanham essas orações aqui. Pessoas que estão sempre orando, nos apoiando nas orações, e hoje é o momento de eu apoiá-los mais um pouco. E eu apresento diante de Ti, Senhor, a família deles, seus negócios, seus projetos, seus sonhos. E eu oro, Pai, em especial pelos intercessores. O Senhor colocou isso no meu coração. E a minha oração pelos intercessores é para que o Senhor os fortaleça os intercessores, capacite os intercessores, dá vitória na sua casa, dá vitória na sua vida, que a vitória do Senhor essa semana seja notória, seja para todos verem, que testemunhos surjam aqui dessa oração agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu peço uma visitação especial, Pai, sobre o lar dos intercessores. E tira agora, Pai, todo o jugo espiritual, todo o peso, tudo aquilo que combate contra eles, que caia por terra. Também oro, Pai, por aqueles que estão enfrentando lutas no casamento, lutas com os filhos, lutas em casa,
que o Senhor dê paz, que o Senhor dê vitória, que o Senhor intervenha, que o Senhor mude as coisas, que o Senhor transforme realidades e tudo aquilo, Senhor, que está desordenado, que entre agora favor de Deus na vida dessa pessoa. Que entre agora o favor do alto na vida deste homem, na vida dessa mulher. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Senti muito forte de orar por você que intercede aqui comigo, porque aqui nós temos vários tipos de pessoas, né? Tem os novinhos que vêm conhecer as orações, tem aqueles que já fazem parte dessa corrente de oração, estão sempre orando conosco, estão sempre nos propósitos de oração. E existem os intercessores, que eu oro por eles, mas eles estão orando por mim também, e eles estão orando por todos que estão aqui na live. Então não pense que está só eu aqui orando por você, não. Nós temos um verdadeiro grupo aí de intercessão, pessoas que são do Brasil, pessoas que são do exterior, de várias partes, vários lugares, que estão sempre orando aqui. E eles oram por mim, eles oram pelas orações, eles oram por vocês, eles oram pelos meus programas de televisão, porque nós sabemos do desafio de estar aqui, certo? Eu sei bem o desafio de permanecer de pé aqui, orando por vocês, intercedendo por vocês. E eles, os intercessores, sabem. Os intercessores sabem. Eles estão sempre orando por mim, eu senti muito forte de orar por eles hoje. Inclusive, essa semana, vou buscar me consagrar em favor de todos os intercessores que nos acompanham aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, essa semana eu vou fazer uma oração especial pelos intercessores, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho, o testemunho da Maria. Ela escreveu assim: desde 2018 acompanho o Senhor nas orações. Em fevereiro de 2015, um amigo começou um tratamento contra um câncer de esôfago e todos os dias eu colocava o nome dele nas orações, pedindo a Deus pela cura. Hoje, dia 11 de dezembro, voltamos ao hospital e a médica deu a notícia que nós mais esperávamos. Não tem mais nada. Ela imprimiu os exames e nos entregou. Deus é fiel e misericordioso. Deus cura, Deus faz milagres. Sou grata a Deus por tudo e ao Senhor pelas orações. Olha só, hoje é dia 14 e dia 11 eles receberam a bênção, né? Que o rapaz está curado do câncer. Deus é fiel. Há poder nas orações. Jesus Cristo cura. Amém? Nossa fé tem que estar nele. Você já tem que entrar aqui com fé em Jesus, com fé no poder da oração. Eu não sei se você acompanhou a palavra que eu ministrei hoje na igreja, mas foi uma palavra muito forte, gente. Quem não escutou, escute. Foi muito forte, foi muito forte. Ali tem uma carga de direção que vai te abençoar. Mas eu quero salientar algo que eu ministrei hoje. E que essa palavra que eu ministrei hoje, na verdade eu já estou há 3, 4 dias com ela, sabe? Primeiro me alimentando para também compartilhar com vocês. E tem um texto que eu separei aqui, João capítulo 11, verso 8, que diz assim: disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus recebeu a notícia de Lázaro, que Lázaro havia morrido, e Jesus então determinou no seu coração de ir lá, e você sabe o que ele fez lá. Jesus ressuscita Lázaro, fez um milagre, fez o extraordinário, quebrou as leis da natureza, as leis da física, ele fez algo incrível e com plateia, fez na frente de todos, e isso ficou registrado na palavra. Mas a Bíblia diz que Jesus estava em outra região, e exatamente nessa região onde Lázaro morava, ali Jesus enfrentou uma forte resistência dos religiosos. E a Bíblia diz, e os discípulos sabiam disso, os discípulos disseram: ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e
retornas para lá? Sabe o que os discípulos estavam dizendo? Senhor, o Senhor escapou por um triz. O Senhor quase morreu. Fizeram uma emboscada para o Senhor, iam lhe apedrejar, o Senhor ia morrer. E agora o Senhor está dizendo que o Senhor quer voltar para lá? E Jesus voltou para lá. E sabe por que Jesus voltou? Porque Jesus tinha uma missão a cumprir. E essa palavra, assim, falou muito forte ao meu coração essa semana. Porque a gente tem que estar pronto a fazer tudo o que Deus nos manda fazer. E a gente sabe que nem sempre o que Deus nos pede para fazer vai ser uma coisa agradável. Nem sempre o que Deus nos pede para fazer vai ser tranquilo. Às vezes Deus vai pedir algo para nós que vai ser extremamente desafiador. Às vezes Deus vai pedir algo para nós que vai mexer com a nossa estrutura de vida, vai mexer com a nossa família. Olha, eu tenho vivido algumas mudanças na minha vida e depois de um tempo a gente pensa assim que é fácil e nunca é fácil. Nunca é fácil, nenhuma mudança é fácil. E Jesus disse assim que tinha que ir lá. Então ele foi contrariando a rejeição. Ainda que alguns o rejeitaram, ainda que ele temesse até mesmo a morte iminente, ainda que, Jesus sabia que ele tinha uma missão. Jesus sabia. Ele respeitava o que os discípulos estavam dizendo, ele sabia. Mas ele sabia também que ele tinha uma missão para cumprir. E sabe o que eu entendo? Que nós, quando temos uma missão para cumprir, nós temos que obedecer a Deus na totalidade. É como eu falei hoje na oração da manhã, eu falei que a meia obediência é desobediência. Balaão estava numa meia obediência e por isso ele estava em desobediência. Quando Deus nos manda fazer algo, independente se você vai ser rejeitado, independente de você ser criticado, independente de você ser elogiado, independente do quão difícil é a missão, é melhor obedecer. É por isso que nós não podemos seguir pela nossa própria vontade algumas coisas. Nós temos que seguir pela direção de Deus. Nós temos que seguir pelo propósito que é maior do que nós. E quando nós entendemos que o propósito divino é maior para a nossa vida, mesmo que haja dificuldades no caminho, mesmo que haja inimigos no caminho, mesmo que haja gente dizendo para você que não quer você, é melhor você obedecer a Deus. Nós não podemos cair no erro de querer agradar os homens e desagradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus acima da nossa vontade. Agradar a Deus acima do que eu quero, acima do que eu penso para mim. Eu preciso fazer a vontade dele conhecida na minha vida, ainda que haja resistência, ainda que haja confusão, ainda que haja, pessoas contra, ainda que haja inveja, ainda que haja maldade. Jesus sabia do que tinha lá. Ele sabia que ele iria fazer um milagre, mas ele sabia também dos perigos. Jesus temia. E quando eu digo temer, não é que ele tinha medo, ele respeitava. Ele respeitava o plano de Deus. E ele sabia que precisava se portar, com prudência. E ele sabia que a hora dele ainda não era chegada. Mas mesmo assim, e depois Jesus diz, quem anda na luz não pode tropeçar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que se ele andasse na missão de Deus,
o inimigo não poderia tocá-lo? Porque o idioma de Deus é luz, ou seja, o que vem de Deus traz clareza, o que vem de Deus mostra o caminho, o que vem de Deus não nos deixa confundidos. E Jesus sabia que se ele andasse na missão de Deus, no propósito de Deus, na direção de Deus, nada poderia pará-lo. Meu Deus, como eu amo isso! Como eu amo essa palavra, porque, sabe, Jesus foi avisado e mesmo assim continuou. Jesus foi avisado que as coisas não seriam fáceis. Jesus foi avisado, sabe, que lá havia gente que não gostava dele. Jesus foi avisado de que iriam rejeitá-lo. E mesmo assim ele foi em obediência ao Pai e um milagre aconteceu. Quando você decide obedecer a Deus, em vez de temer aos homens, milagres acontecem. Sabe qual é o conselho que eu dou para você? Tema a Deus acima das contrariedades. Eu vi muita gente saindo de um emprego porque estava sendo perseguido. Mas você só deve sair daquele emprego se Deus lhe mandar. Porque muitas vezes você vai ser rejeitado num lugar. E não significa que Deus não lhe colocou naquele lugar. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. A rejeição também é uma direção. A rejeição é uma direção. Tanto para você, sabe, ficar num lugar, quanto mudanças que são necessárias naquele lugar. A rejeição é uma direção. A rejeição é uma direção. É por isso que, se você está sendo rejeitado, você pode ser um pastor. Porque pastor também é rejeitado. Você pode ser o dono de uma empresa e está sendo rejeitado. Você pode estar entrando para uma família e a família não lhe olha bem, sabe? Porque talvez você não esteja à altura das expectativas deles e você pensa, eu vou sair disso? E Deus diz para você, não saia. Porque muitas vezes a rejeição é uma direção e a rejeição também vai ser um combustível para você se manter firme naquilo que Deus tem determinado para a tua vida. Então segura essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a tua vida. A rejeição também é uma direção. Aleluia! Aleluia! Eu creio! Eu creio! Eu creio! Eu creio! Eu creio! Nem sempre vai ser fácil, gente. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Às vezes, sabe, as pessoas romantizam, né? Mas obedecer a Deus às vezes custa pra gente e custa bastante. Mas ao mesmo tempo, sabe, é a melhor coisa do mundo. Porque você sabe que você está debaixo da mão dele. Então, o que você fazer aqui, o que você fazer ali, o que você fazer lá, Deus vai abençoar. Porque você está debaixo de uma instrução dele. Você caminha pela luz, nada vai te parar. Nada vai te impedir, você caminha por uma direção de Deus. E se alguém se meter no seu caminho, vai se ver com o próprio Deus. Então essa é a palavra para a tua vida, essa é a palavra para a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Recebe aí essa palavra? Diga assim comigo, estou rendido, Jesus, à tua voz. Escreve aí, estou rendido, Jesus, à tua voz. Glória a Deus. E declare também aqui nos comentários, julho de 2026 será uma bênção. E para aqueles que estão aqui pela primeira vez, nem sabem por que a gente está orando, né, pelo próximo ano, é porque nós cremos que oração é preparação. A oração prepara meu dia, a oração prepara meu futuro, a oração prepara minha família para ser salva, a oração prepara bênçãos no meu caminho, a oração prepara livramentos. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos num tempo de preparação. Estamos aqui num tempo profético de preparação por meio das orações.
Quer ganhar toda a tua família para Jesus? Começa a preparar o caminho por meio da oração. Quer que Deus te abra portas? Começa a preparar o caminho, orando para que Deus abra portas. A oração é uma preparação. Amém? E você que é intercessor que chegou agora, se você não assistiu o início dessa oração, depois você escuta. Eu fiz uma oração especial no início aqui pelos intercessores, tá? E eu estarei essa semana fazendo um propósito de oração pessoal em favor dos intercessores que me acompanham aqui, ok? Muito bem. Glória a Deus. Deixa eu falar para você rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, olha só. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Dê de presente para os seus colaboradores, dê de presente para os seus fornecedores. Tem muito empresário que faz isso. Pede os meus livros para dar de presente. Você também pode dar de presente para sua família, agora no final do ano, tá? Adquira lá no meu site www.vinicius7.com.br. Ok? Glória a Deus, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Você pode aí compartilhar com pelo menos 10? Manda aí para amigos, para parentes, para grupos, colegas de trabalho, manda para o grupo de intercessão que você lembrou aí, tá? De repente um intercessor que você conhece, manda para ele essa oração, porque ele precisa também receber essa oração hoje, em nome de Jesus, ok? E ó, você que não é meu aluno na academia aqui no Global, não perca seu tempo, tá? Se torne nosso aluno na academia, até porque amanhã nós vamos ter mesa de conselho, às 10 da manhã. Na verdade, amanhã eu vou fazer às 9h30 da manhã. 9h30. Aliás, vamos fazer diferente. Porque algumas pessoas não estão conseguindo, às vezes, organizar o tempo para estar comigo por causa do trabalho. Eu vou entrar na mesa de conselhos às 6h45 da manhã. 6h45 da manhã. Eu vou entrar na mesa de conselhos essa semana. Eu vou alterar o horário para quem não está conseguindo entrar, certo? Porque o que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tiro com meus alunos para responder dúvidas, para ajudar eles, para dar direção para eles, certo? Então, eu vou fazer essa semana assim, para ajudar todos, tá? 6h45 da manhã. Eu termino a minha oração da manhã e entro na academia, ok? Alunos da academia Kindle, vamos fazer isso, certo? Vai ser uma benção, vou estar com vocês, certo? Mais gente vai poder entrar por causa do horário. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Então, alunos da Academia Kindle Global, amanhã eu vou entrar às 6h45 da manhã. Segunda, terça e quarta eu vou entrar às 6h45 da manhã lá na nossa salinha, tá? Na mesa de conselhos. Então, você que é meu aluno, se organize aí. E você que não é nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto lá no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração. Senhor, eu peço mais uma vez que o Senhor fortaleça os intercessores.
Eu sei, Pai, que o inimigo muitas vezes se lança contra eles para que eles parem de orar, para que parem de buscar. Mas maior é o Senhor. Por isso eu quero te pedir, Pai, envia uma proteção sobre a vida deles. Tua palavra diz que o Senhor acampa aos anjos ao redor daqueles que te temem. Senhor, que cada um que te teme tenha essa proteção do Senhor. Livra-os do mal. Livra-os, Pai, de todo assédio das trevas. Livre-os de toda a tentação. Livre-os de tudo aquilo, Senhor, que vem para tentar impedir, para tentar bloquear a vida dos intercessores. E eu profetizo, Pai, que julho de 2026 será uma tremenda bênção. Será grande, será favorável, será um mês de milagres, será um mês de aumento, será um mês de expansão, será um mês de multiplicação. Sim, Pai, no nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu milagre e pedimos a Tua intervenção. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor, Espírito Santo. E eu oro por todo aquele que está doente, que entrou aqui nessa oração, eu oro pela cura dessa pessoa. Jesus Cristo cura. E eu oro pela saúde dessa pessoa. Cremos que Jesus Cristo cura. Senhor, pela fé, eu oro crendo no milagre de Deus sobre a vida dela. Toque com o Teu poder, Pai. Também remova, Pai, toda luta que vem na mente, todo pensamento ruim, todo desânimo, toda prostração que caia por terra. Senhor, dá ânimo novo para os Teus filhos. Dá ânimo novo. Tu conhece o coração deles, Pai. Tu conhece, Pai, aquele que está clamando, aquele que está orando. Eu apresento também diante de Ti todo o pedido de oração que está aqui nos comentários e eu peço Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te proteja. E se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora em nome de Jesus. Até mais. Liberamos uma palavra de saúde para essa pessoa. Saúde total, saúde plena, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por toda pessoa que nesse momento, Pai, está enfrentando algum desafio. Está enfrentando um desafio nas suas finanças, está enfrentando um desafio dentro de casa, no seu casamento, com seus filhos, que o Senhor possa intervir. Eu te peço, Pai, proteja a família, livra a família de todo mal, livra a família de toda confusão, livra a família de toda inveja, de toda maldade. E eu oro também, Pai, contra a inveja, contra a prosperidade dessa pessoa. Toda inveja contra a prosperidade dela. Toda inveja contra o trabalho dela, toda inveja contra o crescimento dela, toda inveja contra esse cargo importante, essa oportunidade que ela recebeu, ou contra a vida de um filho que está se dando bem na vida. Senhor, que essa inveja caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça todos os intercessores e intercessoras que fazem parte aqui dessa corrente de oração. Que o Senhor guarde a vida deles e guarde também a todos da sua família. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua paz, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida e também amanhã, escute isso, amanhã, na live das 9 horas, o Senhor tocou no meu coração. Me tocou agora, enquanto eu estava gravando aqui essa live, o Senhor me tocou de fazer uma oração pelas famílias, para que a paz de Deus se faça presente no Natal, nas reuniões familiares, nas festas de final de ano. Eu vou fazer uma oração pedindo a paz de Deus para dentro da tua casa. Uma oração especial que o Senhor colocou no meu coração, certo? Foi algo que o Senhor me dirigiu aqui, quando eu comecei a gravar essa oração, algo que o Senhor me tocou de fazer essa oração em favor da tua casa, em favor da tua família, no nome de Jesus. Amém? Então, amanhã, na live das 9 horas, eu irei fazer isso. Quando o Senhor toca, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero falar sobre não fuja do seu chamado. Muitas vezes o inimigo, ele tenta, de alguma maneira, tirar as pessoas do chamado delas. Porque há uma guerra para você não entrar no seu chamado. Há uma guerra para você desistir
do seu chamado. Eu tive algumas vezes a ponto de desistir do meu chamado, mas teve uma delas que me marcou profundamente. Eu tinha de 17 para 18 anos, eu estava começando a me preparar para fazer a obra de Deus e aconteceu uma situação que eu pensei em desistir de tudo, pensei que aquilo não era para mim e no meio daquela guerra de argumentos nos meus pensamentos, eu dobrei os meus joelhos e eu pedi para Deus que Deus falasse comigo. E ali Deus falou comigo, sabe? Eu creio que por meio de uma intervenção Deus usou algo que para muitos poderia ser, sabe, uma coisa boba, mas Deus usou para falar comigo. Deus usou para mostrar que tinha um chamado na minha vida. Deus mostrou para confirmar que Ele havia me chamado. E depois dali, sabe, não tive mais dúvida do meu chamado e prossegui para cumprir o meu destino. Mas eu sei que várias vezes eu passei por situações onde veio o desespero, veio a dúvida, veio a guerra e o inimigo sempre vai tentar, de alguma maneira, sabe, lhe calar, porque se você olhar para a palavra de Deus, toda vez que Jesus abria a boca, enfurecia os religiosos, enfurecia o inferno também. Então, o inimigo quer calar o teu chamado, calar o propósito de Deus na tua vida. E às vezes você acha que pelo fato de não estar tendo alguns resultados na vida, que Deus não está com você. Mas eu quero compartilhar com você 2 textos da palavra aqui, antes de falar propriamente sobre o seu chamado. E gostaria de pedir que você já deixasse a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhasse com no mínimo 10 pessoas. 10 pessoas todo mundo pode compartilhar. Manda aí em grupos, manda nas redes sociais e quem puder compartilhar com mais pessoas, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Tem 2 textos que eu quero compartilhar com você. O primeiro é Marcos 16:15, que diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide é uma ordem do Senhor para todos nós. Ele disse: vão, pregue o evangelho. Então, pregar o evangelho é o chamado de todos. É o meu chamado, é o teu chamado. É por isso que compartilhar as orações vai abençoar a vida de pessoas. Você, de alguma forma, já está começando a cumprir o ide de Jesus. Agora tem um outro texto, que é Jeremias capítulo 1, verso 5, que diz: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Você tem um chamado. Não lute contra o seu chamado. Não lute contra o propósito que Deus deu a você. Eu sei que as lutas aparecem, vem pensamentos de desistência, vem dúvida e vem muitas outras coisas, tudo para tentar, sabe, impedir que você continue a caminhar no propósito de Deus. Mas não seja como muitos que se rebelam todos os dias com o chamado de Deus para o seu ministério. Satanás destrói vidas por causa disso. Tem muita gente que sai do propósito de Deus, que deixa de dar ouvidos ao chamado de Deus por causa do que alguém falou, por causa de uma crítica, por causa de uma perseguição. Tudo que você for fazer nessa vida, é que a gente pensa assim que a perseguição existe só em relação ao ministério. Mas não é só em relação ao ministério, em relação a qualquer outra coisa que é de Deus que Ele colocou na sua vida. Deus pode ter colocado uma empresa na sua vida. E essa empresa, ela atrai olhares, ela atrai perseguição, ela atrai gente contrária, ela atrai concorrentes desleais. E o que você precisa fazer? Você não pode desistir do seu chamado porque as coisas estão difíceis. Você tem que lutar. Você precisa permanecer para não deixar Satanás roubar a oportunidade que Deus te deu. O ministério, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é, sabe, propriamente apenas um serviço para Deus.
Não. O ministério é uma oportunidade que Deus te deu para servir. É uma oportunidade. Então nós servimos a Deus por meio da nossa família, nós servimos a Deus por meio da empresa, servimos a Deus por meio da evangelização, servimos a Deus através dos livros, ou seja, tem várias formas de você servir a Deus. Esses tempos eu achei maravilhoso um testemunho de uma mulher que ela falou que o ministério que Deus deu para ela foi cuidar dos filhos. E daí eu procurei, entender um pouquinho que tipo de ministério era esse. E ela conta no testemunho dela que Deus falou ao coração dela que ela iria ter 2 filhos e um marido bom, e que ela precisaria dar suporte a esse marido e que ela precisaria ensinar os filhos dela, porque os filhos dela seriam muito usados por Deus. E o Senhor colocou no coração dela que o ministério dela era dar um bom ensino para os filhos, que o ministério dela era ser uma boa mãe, era direcioná-los, era ajudá-los a viver o seu propósito. É que a gente pensa que todo chamado tem que ser no altar. A gente pensa que todo chamado tem que ser atrás de um púlpito ou tem que ser numa live, Pensamos que o chamado tem que ser conhecido pelas massas, mas muitas vezes o chamado de uma pessoa, é na faculdade. O chamado de alguém é lá no trabalho, é cumprindo o dever dela, às vezes como um delegado, às vezes como um oficial de justiça, às vezes como um professor, às vezes, como um construtor. Deus pode usar você aonde você estiver. E você tem que se permitir ser usado por Deus. É claro que existem vários chamados. E nós precisamos compreender qual que é a dimensão, a magnitude, o que Deus vai pedir de nós, o que Deus vai pedir para cada um de nós. Pense lá atrás, no passado, veja se você consegue se lembrar de qualquer momento que Deus tenha falado no seu coração para você exercer um chamado, para você cumprir a vontade de Deus em algo. É por isso que as pessoas têm que entenderem que, independente do trabalho delas, elas têm um chamado, seja no trabalho, seja na congregação, seja em algo muito específico, existe um chamado, elas só têm que descobrirem aonde que Deus as está chamando. Você foi chamado? Então, em nome de Jesus, encontre alguém para te orientar, para destravar essa unção na sua vida. Quando nós encontramos alguém que pode nos direcionar, alguém que pode nos ajudar a crescer no nosso chamado, nós avançamos e encontramos também o melhor lugar do mundo, que é no centro da vontade de Deus. Hoje pela manhã eu tive uma mesa de conselhos na Academia Kingdom e uma irmã, ela falou que estava na caverna, se sentia como estivesse na caverna. E ela disse que havia parado de fazer as lives e que Deus estava falando para ela que era tempo dela sair da caverna. E ela me perguntou se isso significaria que ela deveria voltar a fazer as lives. Eu disse que sim, porque isso é um chamado de Deus na vida da pessoa. O sentimento que ela estava é que ela estava na caverna e ela havia parado, de compartilhar a palavra nas redes sociais dela. Mas Deus havia separado isso para ela. Eu tenho para mim uma coisa, que nós nunca podemos parar algo que Deus nos mandou fazer. E só devemos parar se Ele nos mandar parar. Você não pode parar por causa das perseguições. Você não pode parar porque está tudo muito difícil. Você não pode parar porque tem gente atacando você. Sempre vai ter pessoas atacando você no seu propósito. Atacar o Jesus, não é fácil você ser atacado pelas pessoas. Não é fácil as pessoas falarem mal de você. Não é fácil as pessoas julgarem você, as pessoas mentirem sobre você. Não é nada fácil isso. Mas o nosso chamado deve ser sempre um posicionamento muito firme
para cumprir a vontade de Deus acima das dificuldades, acima da maré contra, acima do ataque das trevas. Toda pessoa que é chamada por Deus, o inimigo vai tentar dissuadi-lo. Toda pessoa que tem um chamado de Deus, sabe, vai muitas vezes levantar uma inveja, exatamente como eu estou lhe falando. O inimigo vai tentar levantar uma inveja contra você, sabe, uma inveja contra as suas conquistas, uma inveja contra o seu chamado. Tem gente que não diz dessa forma, mas a forma como ela fala de você, pessoas que falam mal de você, por trás, uma grande maioria, na verdade, é lhe inveja. Gostaria de estar no seu lugar. É por isso que fala de você. Sabe, tem gente que não tira você da boca dela. Não tira você da boca dela por causa da inveja que ela tem. A inveja que ela tem no coração dela. Por isso, mantenha-se em Deus. Mantenha-se em Deus e Deus vai te honrar. Mantenha-se em Deus e você vai conseguir prevalecer. Mais importa agradar a Deus do que agradar as pessoas, do que agradar os homens. Meu conselho para você é: não deixe que o seu chamado morra por causa, sabe, das guerras que se levantam contra você. Muitas vezes a pessoa permite que o seu chamado se enterre porque, sabe, ela está enfrentando oposição, guerra na mente, tem coisas que estão fora do lugar e ela não gostaria que estivesse fora do lugar ao redor dela. Então, levanta na cabeça dela dúvidas e ela acaba largando e saindo do chamado dela. Jesus disse uma coisa, que aquele que está segurando o arado não olhe para trás. Aquele que assumiu o chamado, aquele que reconhece que é um chamado, que é chamado por Deus, não desista. Eu sei que vai haver dias onde o inimigo vai tentar você para largar o teu chamado, para desistir do teu propósito. Mas se Deus tem algo com você, Ele vai te abençoar, vai te respaldar, certo? Você vai ser equipado para isso e vai te proteger também. Glória a Deus. Pega essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Pega essa palavra como uma palavra de Deus, uma palavra de direção, uma palavra de vitória para você e para a sua casa. Amém? O Senhor te chamou. Se você entrou aqui nessa oração, você é chamado por Deus, tem um chamado especial de Deus aí para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Vem muita coisa boa aí ano que vem e você não pode ficar de fora. Eu quero ajudar você a destravar o seu chamado. Eu quero ajudar você a crescer dentro daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Se você quer ser meu aluno na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Quero também pedir que você compartilhe agora essa oração com pelo menos 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, compartilhe com o máximo de pessoas. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial em favor das famílias, certo? Para que haja paz aí, quando você se reunir com a sua família, seja no Natal, seja nas festas de final de ano agora, certo? Uma oração que eu quero fazer, porque a quantidade de gente que briga nessas festas, a quantidade de gente, sabe, que entra em desacerto, é filho com pai, é pai com filho, é nora com sogra, é sogra com genro, e é aquela coisa toda que você sabe que acontece nas famílias e muitas vezes gritarias e desafetos. Você não quer isso para sua casa. Vamos orar. Vamos começar a preparar o ambiente e vamos preparar com oração. Vamos preparar declarando a bênção de Deus em nome de Jesus. Convide o Espírito Santo para dentro desse momento especial de reunião familiar, de encontro de amigos, de encontro de familiares. Busque a presença de Deus, busque, sabe, que esse ambiente seja um ambiente tocado pela presença de Deus e pela glória de Deus. Amanhã, 9 horas, eu vou fazer essa oração, algo que o Senhor colocou no meu coração e eu irei fazer, ok? E eu vou fazer ao vivo, vou fazer ao vivo amanhã, tá bom? Essa oração, em nome de Jesus. Compartilhou aí com 10 pessoas? Se não compartilhou, compartilha.
Se puder compartilhar com mais gente, compartilha nas tuas redes sociais, em nome de Jesus. Gente, eu quero falar aqui rapidamente, tem muitos canais usando os meus vídeos. A gente tem lutado muito contra isso, sabe? Na minha última contagem tinha quase 100 canais usando os meus vídeos. E essas pessoas são injustas com a gente. Esse é o meu canal oficial, tá? Que é Vinícius Iracete, e ele tem um Vzinho aqui do lado, uma bolinha com um Vzinho. Esse é meu canal oficial, tá? Os outros são canais que não são meus, não são canais meus, certo? São pessoas se utilizando de forma errada, do meu conteúdo. Então, não entre em orações onde, sabe, tem mudança de ambiente, não entre em orações, sabe, onde não tem o número de inscritos no meu canal. Meu canal oficial tem mais de 11 milhões de inscritos. Os outros canais não são canais oficiais meus, tá? Então, queria pedir aí essa ajuda para você, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Nós vamos levantar um clamor em favor da tua casa, em favor da tua família. Em nome de Jesus, estamos profetizando que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, certo? Nós vamos até o dia 31 fazendo essa oração, profetizando a aceleração, declarando a aceleração, orando por isso, em nome de Jesus. Amém? Colocou aí nos comentários? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, oramos agora e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Tu és Deus poderoso para acelerar as coisas, para movimentar aquilo que está em pausa. Nós oramos para que movimente aquilo que está estagnado. Nós declaramos vai movimentar no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Processos que levariam anos, projetos que levariam anos, construções que levariam anos. Nós oramos para que haja uma aceleração. Oramos para que o Senhor nesse tempo nos envie mais recursos, o Senhor nesse tempo nos coloque diante das pessoas certas, que as coisas sejam agilizadas. Sim, ó Deus, nós cremos assim, que o Senhor possa colocar as ferramentas certas nas nossas mãos, que o Senhor possa abrir as portas certas no nosso caminho e nos abençoar. E oramos agora, Senhor, repreendendo toda inveja contra a família, repreendendo toda inveja contra o crescimento dessa pessoa, contra a prosperidade dos filhos dela, contra a prosperidade da casa dela, repreendendo toda inveja contra o casamento dela e declaramos por terra também, Senhor, todo tipo de ação contrária que vem para travar, todo tipo de guerra espiritual que essa pessoa tem enfrentado, inclusive com pensamentos intrusivos, com pensamentos negativos, que tudo isso caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que o Senhor